Olá, amigos da comunidade, sejam muito bem-vindos a mais uma aula. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre as ervas e especiarias, um assunto que é amado por muitas pessoas, que desperta o interesse, geralmente, de quem entra em contato a primeira vez com a Ayurveda, é porque ou assistiu alguma aula de especiaria, ou porque quer aprender a usar melhor um tempero, ou porque comeu uma massala, ganhou de presente uma massala de alguém. Então, as especiarias mexem com os nossos sentidos e é um assunto que interessa a muitas pessoas. Então, por isso, eu decidi fazer essa aula para a nossa comunidade aqui do Hotmart. Se você está assistindo no YouTube, essa aula não vai ficar disponível por muito tempo, tá? E se você quiser fazer parte da nossa comunidade, eu vou deixar o link aqui embaixo para você se inscrever. Então, a gente apelidou, eu e minha esposa Júlia, a gente apelidou a nossa estante de especiarias de Herbal Closet, que é um nome muito bonito, ou Medicine Cabinet. E tem uma diferença entre esses dois nomes, né? O Herbal Closet é a estantezinha de ervas e especiarias, lá com o seu açafrão, cominho, coentro, a sua massala, né? E, ao mesmo tempo, Medicine Cabinet seria o seu armário de remédios. Só que aqui em casa, há muito tempo, a gente já não usa remédio, não entra remédio nenhum aqui em casa. Não porque a gente é contra remédio, eu sou médico, eu prescrevo remédio, eu vivo usando remédio para as pessoas. Só que a gente sempre teve um cuidado muito grande com a nossa saúde e a gente entende, né, e por experiências prévias também que eu já tive com medicamentos que apenas tratam sintomas, que não agem na causa do problema. Muitas vezes não vale a pena a gente utilizar. Né? Então, para que você vai ter um medicamento que só vai abaixar a sua febre e não vai curar o problema que está causando a febre? Ou o que vai ser um analgésico, mas não vai tratar a origem, a causa do problema que está gerando uma dor? Então, muitas vezes, quando a gente tem algum desconforto, algum problema, alguma coisa assim que a gente está sentindo, é nesse armáriozinho de especiarias que a gente vai encontrar, muitas vezes, o alívio para alguma coisa que a gente sente. Por exemplo, se eu estou sentindo náusea, né, salivação, ou um apetite muito baixo, muito fraco, né? Sinto que o alimento está parado aqui no estômago. Eu gosto de tomar alguns goles de suco fresco de gengibre, com um pouquinho, umas gotinhas de limão, uma pitadinha de sal. E isso alivia. Ou então, muitas vezes, se é vômito por alguma coisa que eu comi, que não digeriu bem, que está aqui, né, e salivando, muitas vezes o que a Ayurveda recomenda, e que às vezes é possível ser feito, é pegar e vomitar mesmo de uma vez, é terminar de tomar água com sal, né, uma água, uma solução mais fisiológica, e vomitar, e colocar para fora aquela comida que está gerando um problema, né? Então, e aí já alivia, né? Mas a ideia das pessoas é, não pode sentir náusea. E aí toma o medicamento, fica com aquele alimento ali fermentando, né? Gerando uma digestão totalmente ruim, perniciosa, e aí vai e fica ali horas e horas ainda com aquela comida que estava te fazendo mal, com um medicamento antiemético, né, que combate a náusea e o vômito, você vai permanecer com a comida ali. Essa é a diferença, né? E assim, o Ayurveda entende, eu entendi também para a minha vida que é melhor não ficar com alguma coisa dentro do meu corpo que está me fazendo mal, né? Então, muitas vezes eu prefiro tirar fora, ou então o gengibre que ele vai lá e acelera o esvaziamento gástrico, e aí termina de dar o direcionamento apropriado para a comida. E aí eu termino de digerir ela, né? Mas se você não está conseguindo digerir e ficou pesado ali no estômago, é melhor colocar para fora. Então, muitas vezes, diversos problemas de saúde a gente consegue resolver, né? Desconfortos, sintomas, né? Simples assim, com ervas e especiarias. Eu não estou fazendo uma recomendação para você fazer isso, né? Cada um tem que procurar o profissional de saúde, o atendimento de acordo com as necessidades daquilo que está sentindo, mas dependendo dos sintomas, né? Se você já tem
acompanhamento profissional, se você já consultou com o médico, já tem o diagnóstico, já recebeu o tratamento, o prognóstico, já tem tudo certinho o que você precisa fazer, e você quer complementar mais com os conhecimentos do Ayurveda, das ervas e especiarias, ok, maravilha, tá? Então, essa aula é preciso deixar claro que não é uma recomendação de saúde, eu não estou orientando você a nada. Se você quer uma consulta, é melhor você marcar uma consulta médica, uma consulta profissional, ou com um profissional de saúde que vai te orientar, né? Até se você pode ou não usar qualquer um dos ingredientes, qualquer uma das especiarias que eu citar aqui nessa aula, é muito importante que você saiba realmente se você pode utilizar ela ou não, tá? Diversas delas têm benefícios para a saúde e algumas podem ter, em algumas pessoas, efeitos adversos, né? Dependendo da dose, dependendo da interação, se você toma algum remédio já, né? Principalmente Marevan. Marevan é um medicamento que interage com diversas especiarias, inclusive diversos alimentos, né? Então tem que ter essa cautela, né? Então, é preciso tomar cuidado quando a gente fala, né, de plantas medicinais ou mesmo de ervas e especiarias, porque, na verdade, são muitas delas plantas medicinais, né? A cúrcuma mesmo, né? Você vê aqui, nesse slide aqui, laranja aqui, né? Isso aqui é uma massala. Massala nada mais é do que essa mistura de ervas e especiarias. Então, na massala são diversos ingredientes. Então, tem a cúrcuma, pode ter o gengibre, o cominho, o coentro, o fenogrego, o açafete, então são vários ingredientes. E esses ingredientes vão atuar em sinergia, eles vão potencializar, um potencializa a ação do outro muitas vezes, né? Então, diversos sintomas, às vezes sintomas gripais, eu pessoalmente já experimentei alívio de sintomas gripais, de dor de garganta, com chá de gengibre, de cravo, de canela, né? Então, e mais uma vez, não estou recomendando, falando que isso vai curar a doença que você tem aí, mesmo que seja uma infecção, gripe, nada disso, tá? Eu estou falando que eu, em mim, já usei, já foi bom para mim, tá bem? É bom deixar isso bem claro, tá? Então, a aula de hoje a gente vai falar sobre grande parte desse universo das especiarias e como que você pode conhecer um pouco mais sobre ela, né? O objetivo dessa aula é puramente educacional, né? Você conhecer melhor o mundo das especiarias, as aplicações, as funções de cada uma delas, né? Para que cada uma é melhor, né? Qual que é o tropismo, qual que é o local do corpo que ela costuma interagir, que ela costuma ter mais efeito, tá bem? Para você conseguir entender e se um dia você for usar, você usar esse tempero ou na forma de chá, né? De chá medicinal, de você usar isso com mais propriedade, com mais conhecimento, com sabedoria, sabendo o que está fazendo, tá? Isso que é importante. Então, aqui, por que usar ervas e especiarias? Quais são as vantagens, né? A primeira delas é você gerar no seu prato um prato mais saboroso, um prato mais aromático, mais perfumado, né? Com gosto de comida boa, aquele gosto interessante, sabor que vai ali enriquecer os sentidos, que vai te dar mais vontade, mais ímpeto para continuar comendo, né? Que dá aquela vontade, aquele desejo, que estimula aqui as papilas gustativas, né? Que deixa a sua comida mais gostosa, né? Então, além disso, ele também colore o alimento. Por exemplo, a gente mostrou o açafrão, mas tem o urucum, tem algumas outras especiarias, tem alguns verdes, né? Como espinafre, ou tem a clorela, a espirulina, que vão tingir ali de verde, tem a beterraba, né? Não sei se você já viu, algumas pessoas fazem, por exemplo, tapioca colorida. Então, em vez de molhar o polvilho azedo com água, você molha com uma água do cozimento da beterraba, e aí a tapioca fica rosinha, meio roxa, né? Ou então você fazer água junto com cúrcuma, a tapioca vai lá e vai ficar alaranjada, amarelada, né? Então você pode usar para dar uma cor interessante, né? E isso principalmente assim, para as pessoas que são visuais, que gostam da parte estética, né? É claro que tem cores que vão ser menos atraentes, né? Se tiver com cor de merda, com cor de coisa podre, aí vai ser muito menos atraente, né? Mas assim, se for uma cor viva, geralmente cores vermelhas, laranjadas, assim, amareladas, são agradáveis, né? Ou clarinha, né?
dependendo do tipo de alimento que você estiver fazendo, né? Dependendo do prato que você estiver preparando, a cor, né? Ou a mudança da cor, uma variação da cor pode ser mais ou menos interessante, né? Mas isso da cor também a gente pode usar na própria escolha dos alimentos, né? A gente falou da beterraba, que é roxa, tem o repolho roxo. Hoje em dia a gente já encontra no supermercado, né? O brócolis roxo, né? O couve-flor roxa. Que mais? Cenoura roxa, tem diversas outras plantas, alimentos, legumes e verduras de colorações diferentes que dá para dar esse aspecto visual colorido, bonito. Também tem as flores comestíveis, ervas frescas, né? Tem diversos temperos, legumes, flores comestíveis, folhas, que dá para o seu prato ficar atraente, esteticamente bonito, né? Para que a pessoa também sinta desejo ao olhar aquele prato e comer aquilo. Além disso, a parte em relação à preservação, né? A gente sabe que antigamente não existia geladeira, então muitos alimentos eram preservados através de sal, açúcar, vinagre, né, as conservas, né? Então enchia de sal, o alimento desidratava, o legume desidratava, né? E aí conseguia durar por mais tempo, né? Essa desidratação mata as bactérias que estão ali que vão estragar o alimento, né? Então você conseguia preservar por mais tempo. E as especiarias atuavam muitas vezes não só preservando, né? Claro que assim, elas têm um papel antioxidante, né, de ajudar na preservação, mas principalmente para mascarar o sabor da comida, né? Naquela época que não tinha geladeira, que contam as histórias que eles comiam a comida e usavam especiaria para disfarçar o gosto podre. Então, assim, é um uso que também, hoje em dia, também não faz sentido, né? Você comer uma comida que está estragada e colocar a especiaria para disfarçar um sabor, né? É muito melhor você fazer uma comida fresca e usar a especiaria de forma ali para enriquecer o sabor, a cor, o aroma do seu prato, né? E adquirir ali o efeito medicinal que vai apresentar cada uma dessas combinações, né, de ervas e especiarias. Tá? Então, o efeito medicinal vai estar presente, né? Então, cada um desses ingredientezinhos tem uma infinidade de compostos, tá? A gente conhece, por exemplo, o pessoal fala muito da cúrcuma. Cúrcuma, e aí o princípio ativo dela, um dos princípios ativos, que é a curcumina. E aí, algumas pessoas distorcem o conhecimento, né? E acham que tem que fazer um suplemento de curcumina, né, para ter esse efeito medicinal, como se fosse uma grande vantagem você extrair um princípio ativo da cúrcuma, sendo que a cúrcuma possui mais de 300 princípios ativos. Não é só a curcumina, tem curcumene, turmerol, tem uma infinidade, então mais de 300 compostos ativos na cúrcuma longa, né, no açafrão da terra. E aí a curcumina é um deles. Inclusive, existem estudos mostrando, né, com suplementação de cúrcuma livre de curcumina. Então, eles fizeram um extrato, tiraram a curcumina fora e usaram sem curcumina para ver se tinha efeito medicinal. E tinha efeito medicinal, comparável ao da curcumina. Então, assim, não é o principal, não é o único, não é o mais importante princípio ativo da cúrcuma, e por isso não vejo sentido você usar curcumina isolada em cápsula 300 miligramas com piperinas, né, que é a moda. Então, assim, tem os modismos que não fazem o menor sentido, né? Então, assim, se você quer usar a cúrcuma, usa na forma de tempero, na forma do seu dia a dia, né? De massala, com uma coisa assim, se você gosta, se te faz bem. Não, sai dessa neura de achar que tem que ser tudo, vou comer cenoura por causa do beta-caroteno, vou comer uma castanha por causa do selênio. E fica essa nojeira, sabe? Essa coisa doentia, essa relação patológica com a comida. Então, eu acho que assim, se você quer desfrutar das vantagens das especiarias, da sua alimentação, trata a sua relação com a comida. Não fica comendo por causa de efeito medicinal, né? Essa surtação. Eu tô comendo isso por causa desse aqui, eu tô comendo aquilo por causa daquilo outro. E fica usando o alimento como sua bengala para uma doença, sabe? Não trata a comida desse jeito, tá? Usa porque você gosta, usa porque te faz bem, porque, né, você já está acostumado.
Agora, assim, a pessoa às vezes se impõe um negócio, ela detesta, ela acha horroroso o gosto e fica tomando aqueles shots matinais, né? Um negócio que, assim, que ela toma aquilo fazendo careta, como se fosse a coisa mais ruim do mundo. Se você acha o negócio ruim, então para que que faz, sabe? Fica sofrendo, né? Tem coisas que não faz sentido. Então, assim, a gente falou assim sobre a parte de princípios ativos isolados, né? Então, assim, as especiarias, em geral, são seguras em doses culinárias, tá? E seguras, assim, até certo ponto, dependendo da doença que você tiver, né? Igual a gente falou, coagulopatia, né? E já usa o Marevan, ou tem uma doença de von Willebrand, uma doença que tem algum efeito que vai piorar a anticoagulação. Então, tem especiarias que vão ser mais anticoagulantes, né? O próprio gengibre, a cúrcuma, né? Tem alimentos que vão ter mais efeito anticoagulante. Então, podem piorar certas doenças, agravar certas doenças, tá? Então, assim, é seguro em doses culinárias para as pessoas comuns, pessoas saudáveis, pessoas que não têm nenhum problema de saúde, é seguro, tá? Assim, eu acho que tem que tomar muito cuidado em certos públicos, por exemplo, esses que eu falei, né? Pessoa que usa algum medicamento, né? Porque diversas dessas especiarias têm interação com o sistema citocromo P450 do fígado, né? E vai ter interação medicamentosa, né? De alguma forma ou de outra, né? Pode atrasar o tempo de eliminação para algum medicamento, pode aumentar a absorção desse medicamento, né? Ou pode metabolizar o medicamento mais rápido e tirar ele rápido do corpo e aí diminui o efeito, tá? Então você precisa saber muitas vezes se é seguro, se vai valer a pena, né? Qual que é o seu paciente e o que que vai interagir, como que vai interagir para saber se vai ser seguro assim. Mas em geral doses culinárias, né? Não viram não foi visto tantos problemas, tá? Outro público que você deve ter cautela, gestante, tá? Gestante é o mínimo de tempero possível, se possível nem usa tempero, foca na comida, na alimentação, tá? Até assim, medicamento só em último caso, só se for realmente necessário, mesmo aqueles sintomáticos, tá? O próprio paracetamol, tá? Estão colocando ali em xeque, relacionando ele com alguns problemas de saúde na criança depois, tá? Então, assim, a gente tem que ter cautela com tudo que a gente usa em uma gestante. Além disso, outro público que você deve tomar cuidado para não ficar usando especiarias, né? Recém-nascido, né? A criança até 6 meses de idade, a única coisa que você deve oferecer para ela é leite materno, ponto final. Não fique inventando de colocar cúrcuma, gengibre, para digerir melhor. Não, não tem essa história, tá? Até 6 meses de idade, leitamento materno exclusivo. E mesmo depois, criança, não vejo sentido também ficar utilizando um monte de especiaria, um monte de coisa para criança, tá? A criança já tem uma digestão boa, né? Não tem vantagem você ficar adicionando mais especiaria, enchendo a criança de chá. É claro, assim, pontualmente, tá com uma gripe, tá com um resfriado, nariz correndo, aí sim, aí você pode ver de acordo com a necessidade, né? Com conhecimento, com o profissional de saúde que está te atendendo, aí você vê como ajudar ela. Mas, assim, para o dia a dia, eu acho que tem que tomar cuidado, é uma fase que ela está se desenvolvendo, crescendo, então ela precisa ganhar tecido, construir tecido, né? E a maioria das especiarias, vocês vão ver conforme a gente for estudando nessa aula, que tem esse efeito picante, né? De aumentar o fogo digestivo, né? A capacidade digestiva, e muitas vezes isso ajuda no sentido de potencializar a digestão e para algumas pessoas pode até reduzir tecido, né? Aumentar demais o acne e reduzir o tecido, né? Aumentar demais o fogo, aí a pessoa, né, que já tem ali um excesso, um predomínio e excesso de pita, aí você vai aumentar mais ainda o pita dela. Então, pessoas que são pita não devem ficar se enchendo de especiarias, se enchendo de tempero, tá? Então, tem toda uma série de detalhes para a gente levar em consideração antes de utilizar uma erva, uma especiaria, uma planta medicinal, tá? Então, apesar de ser seguro, não é para todo mundo, não é o tempo todo, todas as fases da vida, para qualquer pessoa. Tá? Então, assim, é seguro, mas você tem que observar. É para você? Será que é para você? Será que interage com alguma coisa que você está tomando? Tá? Tem que buscar estudar para ver.
e entender a real necessidade de você estar utilizando uma erva, uma especiaria, um chá, uma planta medicinal, tá? Além disso, elas são fontes de moléculas bioativas. O que isso quer dizer? Né? A gente acabou de citar o exemplo da curcumina. Né? Então, assim, na natureza, cada um desses componentes aqui, cada um desses ingredientes possui, né? Cada um deles é como se fosse um concentrado de diversos ingredientes ativos que vão exercer funções no corpo, né? Função antioxidante, né? Alguns têm vitaminas, né? De combater radicais livres, de acelerar o esvaziamento gástrico, a motilidade intestinal, outros têm efeitos antivirais, antibacterianos, né? A gente vai falar de cada um desses efeitos, os grupos de cada uma dessas especiarias, para vocês entenderem melhor, tá? Além disso, elas são bastante disponíveis, né? E relativamente acessíveis, né? Claro que se você for atrás de um cardamomo, né? Um açafrão verdadeiro, uma fava de baunilha, tudo isso é mais caro, né? Mas assim, um coentro. Coentro é uma especiaria relativamente barata, abundante, fácil de encontrar, um funcho, uma erva doce, um pezinho de alecrim que você pode ter na sua casa, um pezinho de manjericão na casa, no apartamento, no vasinho, né? São outras que são relativamente mais fáceis, né? E acessíveis. Mas, de forma geral, né? Tirando essas super caras, essa fétida que a gente está falando, tirando essas mais caras, a maioria delas são até que acessíveis. Então, a aula de especiarias vai falar muito sobre raça, né? E raça é esse sabor, né? É o que acontece quando um alimento ou uma substância, uma planta medicinal, um medicamento, algo que toca a sua língua. Quando algo toca a sua língua, um objeto toca a sua língua, uma substância toca a sua língua, você vai sentir uma sensação. O nome dessa sensação é raça, tá? E muitas vezes, quando algo toca ali na sua boca, na sua língua, a gente produz a saliva, né? Aumenta ali a quantidade de saliva. Então, raça está ligada também com essa parte líquida, essa parte do elemento água, tá? Então, é bom ter essa ideia dos 5 elementos que a gente aplica também aqui, né? O elemento terra está mais ligado ao olfato, tá? E raça, o sabor, está ligado ao elemento água, tá? Então, assim, não é por acaso, né? Quando a gente fala uraça, né? O sabor de cada uma dessas especiarias, né? Cada um desses sabores vai ter um efeito diferente sobre vata, pitta e kapha, né? E até a essa altura, né? Aqui no curso vocês já entenderam muito bem o que é vata, pitta e kapha, a diferença de prakruti e vikruti, né? Então cada um dos raças, né? O sabor, se for picante, amargo, adstringente, cada um desse sabor vai interagir de forma diferente com os doshas, tá? Então, muitas vezes a percepção desse sabor é parte da terapia. Então, a Ayurveda muitas vezes, né, naquela época, há 2.500 anos atrás, não existiam cápsulas, né? Então, muitos dos medicamentos das plantas medicinais eram passados pela boca, né? Então, ou era um pó, ou era um comprimidinho que a pessoa mastigava o comprimido, né? Ou é um chá. E aí é um chá amargo, um chá com gosto às vezes forte, né? E às vezes desagradável, aí mistura, né? Ou coloca um açúcar, coloca outras substâncias de sabor mais agradável para melhorar o sabor do chá, né? Que eles chamam de aditivos, prakshepa, né? E aí esses aditivos vão melhorar o sabor do chá, do decocto, do kuata, né? Alguns deles, por exemplo, né? O cardamomo, que a gente acabou de falar, o anis estrelado, que está aqui nessa foto aqui do lado, né? O cravo, canela, a pimenta preta, né? Ela é perfumada, ela é cheirosa, ela dá um sabor agradável também para a receita, né? O próprio gengibre, a cúrcuma, a açafrão verdadeiro, né? Que é o Crocus sativus, todas essas especiarias cheirosas, saborosas, elas ajudavam também a melhorar o sabor do decocto chamado kuata, né? Desse chá medicinal preparado dentro do Ayurveda. Ou às vezes também como ingredientes, né, com efeitos específicos em uma fórmula medicinal, tá? Então,
esse conceito que a gente tem na da fitoterapia, da farmacologia convencional, de isolar uma única substância, um único princípio ativo, para agir sobre um único receptor no corpo. O conceito para o Ayurveda, o paradigma do Ayurveda é um pouquinho diferente. Tá? Então, a gente não isola um princípio ativo, a gente associa, a gente busca o sinergismo. Né? Sinergismo e tropismo. Sinergismo é você potencializar o efeito. É como se 1 mais 1 fosse maior do que 2. É tipo, 1 mais 1 maior do que 2. Isso é sinergismo, ou sinergia. Tá? A soma das partes dá um efeito maior do que elas isoladamente. Tá? Ou elas, se você associar as duas, o fato delas estarem interagindo e combinando potencializa. Né? E por outro lado, também existe o contrário. Existem certas combinações de plantas medicinais que você não deve associar porque piora, dá um prejuízo no efeito, atrapalha o efeito medicinal, tá? Isso aí a gente aprende mais para frente ao longo do estudo, tá bem? Então, assim, sobre os doshas, né? Tem 3 sabores, 3 raças que vão equilibrar, que vão apaziguar, que vão acalmar o dosha, e tem 3 sabores que vão agravar. Tá? Então, Vata, por exemplo. Vata, ele vai se equilibrar, ele vai apaziguar com o sabor doce, ácido e salgado. Tá? Esses sabores vão ajudar o Vata. O Pitta, ele vai também ser ajudado, ser equilibrado, balanceado pelo sabor doce, pelo sabor amargo e astringente. E o Kapha, ele vai ser acalmado, equilibrado, com o sabor picante, amargo e astringente. Não quer dizer que as pessoas do dosha vata têm que usar só o sabor ácido, doce e amargo. Não. Quer dizer que esses sabores, né, as plantas medicinais com esses raças tendem a ajudar o vata. Né? Dentro da sua alimentação, é bom que você procure os 6 sabores. Tá? E quais são esses 6 sabores? Né? A gente tem o primeiro, né, que é o sabor doce, tem o sabor azedo ou ácido. Depois você tem o sabor salgado, o sabor picante, amargo e adstringente. Tá certo? Então, assim, dentro da nossa alimentação, a gente deve incluir os 6 sabores. Esses 6 sabores. Não na mesma proporção, claro que não. Tá? Então, assim, dentro da nossa alimentação, o sabor doce deve ser o que predomina, deve predominar no sabor doce. Isso não quer dizer, quando a gente fala sabor doce, não quer dizer que você deve se encher de açúcar, o predomínio na sua dieta deve ser pão, brigadeiro, bolo, rocambole, docinhos, né, bombas, carolinas e, né, quitanda, cinnamon roll. Então, coloca aí os doces que você ama, né? Não, não é esse tipo de doce, né? Sabor doce é o sabor que está ali no cereal, que está no milho, que está na aveia, que está na cevada, no trigo, no arroz, que está na batata, na mandioca, nos legumes, que está até na carne, no ovo, né? Todos esses alimentos que são nutritivos, calóricos, densos, né? Você tem que lembrar do sabor doce. Tá? E assim, especiarias, a gente vai falar sobre cada um desses 6 sabores e quais ingredientes que tem, exemplos de ingredientes com esses 6 sabores. Tá? Então, inclusive no site, né, no blog, né, em Drua, você encontra uma tabelinha que a gente criou, né, com todos esses sabores. Tá? Para o pessoal da comunidade também, a gente fez até
uma versão até mais bonitinha desses 6 sabores, reeditada, para você memorizar todos esses sabores, tá? E em seguida, né? Então, assim, se eu predomino o sabor doce, em seguida, em segundo lugar, sabor ácido ou azedo, tá? E o sabor azedo tá ali, por exemplo, numa uva, numa maçã, né? Numa frutinha que tem uma certa quantidade de vitamina C, né? Na goiaba, algumas folhas verdes, né? Qualquer coisa que vai gerar uma sensação de azedinho, tem ali esse sabor. Tá? Salgado também, aí já diminui bastante, né? Salgado, picante, amargo, astringente, aí já vai diminuindo muito mais, tá? Ninguém dá conta de ingerir sabor astringente em grande quantidade, porque ele amarra na boca, astringente, né? Ele fecha, tá? Então, assim, outro ponto, né? Se o sabor doce, ácido, salgado é no início da refeição, o final da refeição é amargo, astringente, tá? Para simbolizar que fecha a refeição, né? Que termina, que encerrou o ciclo da refeição. Né? O sabor doce é aquele que te faz salivar, que te faz comer mais, que te faz querer comer a fruta inteira, por exemplo, né? A fruta, ela tem uma casca, por exemplo, aqui é a maçã. Deixa eu desenhar uma maçã direito. Então, você tem aqui uma maçã. Aqui. Ficou parecendo uma cereja, mas pode ser uma maçã. Tá? Então, a maçã, a casca dela, fininha, 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 não é tão doce quanto o miolo. Tá? Então, assim, o sabor doce te faz comer a fruta inteira, te faz desejar comer a fruta inteira. Por mais que tenha ali um leve amargo, ou às vezes na semente mesmo, um amargo, aí te dá vontade de comer a fruta inteira, porque o sabor doce estimula, né? Ajuda o apetite e a vontade de comer. Tá? Então, ele é o principal sabor. Tá? Tanto é que ele apazigua vata e pita. Mas não quer dizer que o capa não deve usar sabor doce, né? Lembre-se, como a gente falou, sabor doce é o que está presente nos cereais, né? Uh, nas batatas, nos legumes, na carne, no ovo, no leite, nos lácteos, né? Todos esses alimentos que fazem parte da alimentação da maioria das pessoas, né? Tem que lembrar deles como sabor predominantemente doce. Tá? E a gente vai falar, vai ter um módulo também, para a gente falando bastante assim sobre essa parte de alimentação, né? De acordo com a Ayurveda, né? Para a gente entender mais ainda essa correlação, né? E quais são os sabores que vão, que vão agravar, que vão piorar, por exemplo, vata, pitta e kapha, né? Então aí, se esses sabores aqui, amargo, astringente e picante, se eles secam, né? Se eles tiram tecido, se esse efeito de amarrar na boca, né? De apertar, que tem no amargo e no astringente, isso aí no vata vai ser muito prejudicial também, excesso, né? Quando a gente está falando em excesso, tá bem? Então, em excesso, esses sabores, né? Excesso de picante, né? A pessoa que é vata, usar, por exemplo, no caso das especiarias, uma pimenta caiena. É uma pimenta muito forte, pimenta chili, são pimentas muito fortes para o vata. Para o pita, então, nem se fala, aí é questão do fogo. Mas o vata, que usa também muita pimenta, muito sabor picante, vai tender a emagrecer mais. Ou também ficar mais constipado. Então não são os sabores interessantes. Ou então o Vata também que gosta do sabor amargo e fica tomando cafezinho o dia inteiro, né? Ou chocolate, né? E aí você vai ver os rituais do cacau, quem faz geralmente é tudo Vata, né? Que os que mais gostam, né? São os que menos poderiam estar fazendo isso, são os que estão lá. Né? Então, assim, excesso do sabor amargo, né? Você ficar ali o dia inteiro tomando chocolate, cacau, né? Nesses rituais, ou tomando um monte de café o dia inteiro, que é amargo, né? Então, por mais que você coloque açúcar, por mais que você tente adoçar, a natureza daquele alimento é o amargo. A raça dele é amargo, predominante, é o principal. Tanto é que você tem que colocar o açúcar para você tolerar, aguentar comer aquilo. Né? Não, não é todo mundo que aguenta. Eu gosto do chocolate 50%, ou do comer o nibs de cacau puro, mas não é todo mundo que gosta, que tolera, né? Mas eu também não fico comendo direto, né? Coisa assim rara, não é um alimento, o chocolate não é um alimento para você ficar ingerindo todo dia, por mais que tenha, e aí mais uma vez entrando naquele ponto, né? Por mais que tenha os efeitos medicinais, você tem que observar
se aquilo é para você, se é para você a vida inteira, se é para você em todas as estações, se vai sempre te fazer bem ou não. Não interessa que o estudo saiu falando que é bom para o sistema cardiovascular. Você tem que perguntar, te faz bem? Se te faz bem, ótimo, né? Se te causa algum desconforto, te faz digerir pior seu almoço, então não tem por que usar sobremesinha ou chocolatinho, né? Ou chocolatinho no meio da tarde, ou chocolatinho de meia hora, né? Então, assim, são questões que a gente tem que chega um ponto na nossa vida que a gente tem que decidir o que a gente quer fazer para a nossa saúde, tá bem? E então esse é o caso do Vata, tá? O Vata que usa excesso de picante, de amargo, de astringente, vai piorar o quadro dele, vai agravar mais o Vata dele, tá? Então ele pode ter desconforto em diversos sintomas daqueles locais que a gente falou do agravamento de Vata, tá? Então o Pitta, vocês já devem imaginar, né? O sabor picante, que é ligado ao fogo, né? Que queima, se Pitta já é quente, já tem a tendência a queimar, né? E até soltar a fumaça do corpo. O sabor picante, de fato, vai tender a agravar o pita, se for utilizado em excesso, né? O mínima quantidade, né? E o tipo de picante também não vai ser a pessoa que vai tolerar a pimenta caiena, né? Às vezes nem gengibre, né? Você tem que tomar muita cautela para usar a especiaria para uma pessoa que é pita, né? Geralmente é quase nada, e se tiver, dependendo do tipo de problema da Vicruti, do pita, nem especiaria você não usa, tá? Então, tem que se tomar um certo cuidado, tá? Outro, o sabor ácido também para o pita, né? O pita já tem essa tendência a ter uma hiperacidez, um excesso de ácido clorídrico, um acne já intenso, já uma capacidade digestiva já forte, intensa. Aí você vai colocar mais ácido, né? Já tem a tendência a ter como se esse sabor azedo, sabor ácido, às vezes na boca, né? Então, esse sabor, excesso de sabor ácido pode piorar ali uma sensibilidade ali na boca, no dente, surgimento de afta, de desconforto no estômago, na digestão, tá? Então, tem que tomar cuidado com o picante, com o ácido e com o salgado, tá? Pessoas com predomínio do dosha pitta precisam tomar cuidado com o sabor salgado também, pois excesso de salgado também pode ser prejudicial ali para o estômago, para a digestão, ou para a pressão, tá? Para o sistema cardiovascular. Tem que ser na mínima quantidade, se possível, igual a recomendação do nefrologista, uma tampinha de canetinha Bic, né? Esse, assim, seria o ideal, assim, para qualquer pessoa, né? Não é excesso de sabor ácido, a menos que você esteja, né, maratonista, que você tenha alguma indicação médica a utilizar para repor uma perda excessiva de sal que você tenha, né? Tirando esses casos, tirando as exceções, né? A regra geral, o pita deve tomar cuidado, as pessoas não precisam da quantidade de sal que elas usam, essa que é a verdade, né? Os restaurantes, locais de self-service, né? Pizzaria, churrascaria, todos esses lugares que vocês comem fora, geralmente a quantidade de sal que é utilizada é excessiva, já é demais, tá? Então, assim, se você cozinhar a sua própria comida, né, tente usar um pouco menos de sal, né? Vai te dar mais saúde, vai te acrescentar saúde, vai te ajudar. Tá? E o capa, né, no caso do capa, o sabor que vai tender a agravar ele, né, piorar o cafa, a gente já sabe que é o sabor doce, né? Então, excesso de sabor doce, ou o tipo de sabor doce, né? Porque, assim, sabor doce vai ter que ter porque é o predominante na refeição de todo mundo, na dieta de todo mundo, no sentido do alimento que a gente precisa para sustentar o corpo, sustentar os tecidos. Só que assim, para o capa, tem que se tomar cuidado, né? Evitar açúcar refinado, excesso ali de doces, de sobremesas, né? Esse tipo de doce, principalmente doce refinado, xarope de milho rico em frutose, farinhas brancas, farinhas em excesso de farináceos também, de massas, de queijos, de leite, de lácteos, né? Esse excesso de doce, desse tipo de doce, pode agravar o capa, tá? Outro sabor também que para o capa pode ser prejudicial é o ácido também e o salgado.
Tá? O salgado, porque vai reter mais líquido, né? Então, vai comer mais coisa mais salgada, vai beber mais líquido e vai reter mais esse líquido, né? E vai tender a ficar mais inchado, tá? E o sabor ácido também não é o ideal para o capa, tá? A tendência também dele não ficar com uma digestão também muito boa, tá bem? Então, alguns efeitos documentados, né? Se vocês buscarem diversos artigos científicos, vocês vão ver o principal, né? Antioxidante. Muito se fala, né? Sobre efeito antioxidante, né? Então, diversos pesquisadores usam as especiarias e comparam, né? As especiarias, as plantas medicinais, as frutinhas, né? Blueberry, amora, o cravo, né? Então, as especiarias têm esse efeito antioxidante intenso, né? Muitas delas, um efeito bem importante. Efeito anti-inflamatório, tá? Então, pessoas que têm ali dores crônicas, né? Inflamações crônicas, né? Ou agudas também, né? Igual a pessoa que também está ali com sintoma gripal, resfriado, né? Pode ajudar para essas pessoas. Modulador da glicemia, né? O caso, por exemplo, da canela da China, né? A canela da China, a canela que não é a verdadeira do Ceilão. A canela verdadeira do Ceilão não tem esse efeito pronunciado na glicemia, é só a canela da China, tá? Que é aquela que a gente tem mais comum aqui também. Só que excesso, tomar também encher de canela. A pessoa quer controlar a glicemia dela com base em canela. E aí ela fica tomando colheradas e colheradas de canela. E aí, alguns artigos já mostraram também que esse excesso da canela da China, vai aumentar a transaminase hepática, então vai aumentar a TGO, TGP. Então, tem que se tomar cuidado para você também não usar a erva e a especiaria, ou a planta medicinal, de uma forma equivocada. Tá? Você tem medicamentos, você tem metformina, você tem outras plantas medicinais que você pode ali utilizar, você tem atividade física para fazer, você tem alimentação para você balancear melhor, né, os alimentos que você não deveria utilizar. Aí a pessoa se apega, não, canela é natural, né, e fica com essa ideia, esses conceitos, não, canela é natural, vou usar canela no lugar da metformina, e aí começa com um problema hepático. Entende? Então, assim, tomem cuidado, né? Por mais que esteja aqui, beleza, foi documentado em diversas especiarias, né? O próprio fenogrego, tem cravo, tem diversas especiarias que têm ali um efeito sobre a glicemia. Mas isso não quer dizer que você tem que parar hoje de utilizar o seu remédio e buscar ali utilizar uma especiaria no lugar do remédio. Tá? Então, assim, continue o acompanhamento com o seu médico ou com o seu endocrinologista, pessoa que te acompanha, para ir ajustando a dose do medicamento caso seja necessário. E caso você, através do seu estilo de vida, né, você incluiu especiarias ali na sua alimentação, na sua rotina diária, e aí você percebeu naturalmente, né, e você também foi modificando outras áreas da sua vida, melhorando a sua qualidade de vida, né, na forma de alimentação, atividade física, sono, tudo mais. Aí você melhorou o contexto geral da sua saúde, e aí no seu check-up, que você já faz, por exemplo, estou considerando uma pessoa que tem diabetes, tá? E aí ela vai lá e vê que a glicemia não está tendo aqueles picos, não está ficando tão alta, a hemoglobina glicada está um pouquinho melhor. Aí, ok, aí o médico vai lá e reduz a dose do remédio, então se usa 2 medicamentos, tenta reduzir para um, tá? Só que tem que ser alguma coisa a longo prazo, alguma coisa que vai ser sustentável, que você vai conseguir manter. Se você está utilizando uma colherada de canela e alterou a TGO, TGP do seu fígado, você não deveria ficar utilizando esse tanto de canela. Tá? Ninguém aguenta também por muito tempo ficar ingerindo um pó ruim ou enfiar numa cápsula e ficar tomando aquilo lá. Tá? Fitoterápico também, plantas medicinais, tem um tempo para a gente utilizar. Não leve essa ideia que muitas pessoas têm, às vezes, de se acomodar, né? De pegar, achar que tem que usar o negócio para a vida inteira e ficar usando ali. Uma vez eu atendi uma pessoa que estava utilizando a simicífuga porque ela teve um problema não, ela teve sintomas, né, de fogacho, sintomas do climatério, aí prescreveram para ela semicífuga, e aí ela já estava há 10 anos tomando a simicífuga. E aí o LH em níveis baixíssimos, né? Assim, chega um ponto que
o medicamento fitoterápico não está mais fazendo efeito, está só gerando efeito colateral, não está tendo o benefício que você tinha inicialmente, está só começando a gerar problema, alteração no seu ciclo hormonal, né? Que às vezes não está trazendo benefício nenhum, né? Então, assim, tem um tempo para você utilizar uma planta medicinal. Tá? Então, assim, mesmo as especiarias, tá? Utiliza durante um tempo, aí vai trocando, vê como é que você está sentindo, vê se é necessário, se você quer utilizar isso aquele dia, né? Não é todo dia que você vai querer utilizar um prato super temperado. Tá? Tem dia que você vai querer comer o arroz puro, sem nada, sem óleo, sem sal. Tem dia que eu sou assim, eu gosto, ó, arroz sem nada, puro, só água, arroz, cozinha ali em fogo baixinho, com a panela tampada, o arroz fica cheiroso, fica ótimo. O sabor do alimento também é gostoso. A gente também tem que aprender a saborear o alimento como ele é, né? Então, assim, também não ficar buscando as especiarias para mascarar um sabor, né? Uma relação ruim que você tem com o alimento. Ah, você acha o gosto ruim e aí você põe tempero para tentar melhorar. Não, tenta fazer as pazes com o alimento, tenta sentir mais esse alimento. Né? Às vezes sem sal, sem tempero nenhum também é legal. É interessante fazer isso também, de vez em quando. Outros pontos interessantes, outros efeitos documentados em artigos científicos. Redução do colesterol, tá? Melhora do humor, da cognição, efeito em células cancerígenas, né? Em modelos animais experimentais, tá? Assim, mas mais um parênteses aqui, tá? Se você está fazendo a quimioterapia, não usa especiaria, tá? Porque muitas vezes, quando a pessoa vai fazer a quimioterapia, quando o oncologista está te prescrevendo a quimioterapia, ele quer matar a célula, não quer proteger a célula. Então, você não quer um antioxidante proteger, não, você quer que o veneno vai lá, né, o medicamento vai lá e destrua, e mata a célula cancerígena. Então, você não vai usar um antioxidante junto com a quimioterapia. Tá? Então, assim, você tem que perguntar para o médico que te atende se é interessante usar ou não, né? Se não vai interagir com algum remédio que você está usando, tá? Então, se você tem um problema de saúde, tenha cautela, né? Então, não caiam nessa cilada de achar, não, tem efeito anticâncer, não vou mais fazer quimioterapia, ou não vou mais no médico, vou ficar aqui só usando as especiarias que vai resolver tudo, tá? Então, toma cuidado, não seja louco, não seja sem noção, tá bem? Em relação à microbiota também, diversas especiarias vão interagir com a microbiota, tá? Ah, tirando bactérias patogênicas, né? E permitindo a interação de outras, né? Ou em algumas pessoas, por exemplo, os pitas não vão tolerar muita pimenta, então esse excesso de pimenta vai, às vezes, danificar a microbiota dessas pessoas, às vezes levar até a sangramento, né? Machucar mesmo a mucosa do intestino, tá? Então, pode também, tem que tomar cuidado, tá? Dependendo da forma como a sua especiaria foi conservada, foi armazenada, pode ter presença ali também de fungos ou de outras bactérias, então tem que tomar cuidado, não pode ficar usando coisa que está vencida há milhões de anos atrás, cheia de fungo, cheia de larva, né? Assim, toma cuidado para não ficar usando um negócio mofado, né? Tenta usar o mais fresco possível, triturar na hora, né? Que aí você vai sentir mais o sabor, vai ter mais efeito medicinal também, vai ficar mais gostoso e não vai ter um efeito negativo sobre a sua microbiota, tá? Microbiota é essa população de micro-organismos que tem no nosso tubo gastrointestinal, né? Do estômago em direção ao intestino grosso, vai aumentando o número, né, desses micro-organismos, a presença deles, né? Então, o último efeito aqui citado seria o efeito analgésico também, tá? Capsaicina, inclusive, quando eu passei na clínica de dor, né, na especialização que eu fiz aqui na UFMG, a gente prescrevia também, para alguns casos de dor neuropática, um creme com capsaicina. Capsaicina é um princípio ativo da pimenta, né? Então, tinha esse efeito analgésico que vai ajudar para atuar, né, no quadro daquelas pessoas que tinham dores crônicas, né, dores que dificilmente a gente vai conseguir atuar na causa, né? Por exemplo, a pessoa teve um membro amputado, ou uma compressão ali de raiz nervosa, né, ou trauma por
trauma no nervo por ferimento por arma de fogo, né? Então, diversos problemas de dores neuropáticas que eram prescritos esse creme de capsaicina. É um exemplo, né? Mas tem outras especiarias também que têm esse efeito analgésico. Tá? A gente vai falar de mais algumas delas mais para frente. Aqui, por exemplo, né, esse artigo chinês com 487.375 participantes mostrou, né, que o consumo de comidas temperadas, né, picantes, na mortalidade geral da pessoa. Tá? Então, teve uma relação inversa, ou seja, quanto mais comida picante, temperada, mais pimenta, né, principalmente pimenta chili, né, que tem aqui, ó, essa aqui é pimenta chili, tá? Tem capsaicina, vitamina C, vitamina A, vitamina B6, tudo em pequenas quantidades, tá? Mas é um composto medicinal, é uma matriz medicinal de plantas medicinais, de substâncias medicinais, de princípios ativos. Então, o que é essa relação inversa que está demonstrada no artigo, né? Então, quanto mais coisas picantes a pessoa comia, a dieta dela, quanto mais temperada, menor a incidência de câncer, de diabetes, de doenças cardiovasculares, de doenças respiratórias. Tá? Foi uma relação inversa. Tá? Um artigo interessante, depois quem tiver interesse de buscar e ler, né? Um artigo grande, né? Com muitos participantes, que é interessante. Por exemplo, aqui, a sensação do sabor, né? É uma transmissão ali que a gente tem, né? Que vai levar a informação até o nosso cérebro, a gente entender, de processar aquilo, né? Aquele sabor. Então, as pessoas que, nesse artigo, utilizavam mais temperos, né, comidas mais picantes, né, seja com a capsaicina, né, seja com a pimenta chile, com gengibre, né, cominho, as pessoas que usavam mais temperos, elas tinham menor tendência a colocar sal na comida. Por quê? Porque havia uma modificação cerebral dela que ela não precisava utilizar tanto sal. E ao contrário, por exemplo, do glutamato monossódico, né? A pessoa que usa glutamato monossódico, ela fica viciada, ela não consegue comer nada sem sal, né? Ela fica com aquela paladar embotado, né? Turvo e anestesiado, como se tivesse uma predileção. O paladar dela fica mimado, né? Ela não consegue mais comer sem aquela explosão de sensações, né? Aquele sabor super intenso, super estimulante, que o glutamato monossódico, por exemplo, dá. O glutamato monossódico, inclusive, atrapalha a nossa sensação de saciedade. Então, a pessoa come cada vez mais, ela não consegue perceber a hora de parar, o limite da alimentação dela. Tá? Então, um efeito interessante desse estudo foi esse, né? De uma tendência de colocar menos sal na comida nas pessoas que utilizavam mais especiarias, né? E tinha uma comida mais temperada. Então, aqui, uma tabelinha também muito interessante, que dá um panorama geral também, que a gente falou. Tá? Então, aqui, Prithvi é o elemento terra, Ap, ou Jala, é o elemento água, Tejas é o fogo, ou Agni também, alguns autores usam o termo Agni, Vayu é o ar, o elemento ar, e Akash, éter ou espaço. Tá? Então, a gente falou anteriormente, né, que o elemento água está ligado ao sabor, ao rasa. A gente falou, né, que o olfato está ligado ao elemento terra, né, esses dois aqui a gente já falou. E rupa, né, a visão, está ligado ao elemento fogo. Ou seja, se não tiver luz, a gente não enxerga, né? Se não tiver o elemento fogo, seja da luz do sol, seja da luz que tiver na sala, que você tiver no quarto, né? Ou a luz da tela do seu computador. Sem luz, não tem visão, tá? Então, você tem que iluminar as coisas, né? Precisa do elemento fogo para que exista visão. Vaio, né? O elemento ar, ele vai ser aquele que vai ser responsável pelo tato. Tá? Então, a sensação tátil, né, na pele, na superfície do nosso corpo, ela vem com vaio. E vaio representa o quê? O movimento.
né? Então, quando tem vento, quando tem alguma coisa tocando, roçando, se movendo ali sobre a superfície da sua pele, ou quando você move a sua roupa, esse movimento ajuda a sensação tátil a ser percebida. Né? E por último, Shabda, que é a sensação do som, né? A audição. Né? A audição, o aparelho auditivo, esse instrumento auditivo aqui, esse aparelho auditivo que a gente tem ouvido, né? Esse complexo de ossos, né? Do osso da caixa craniana, esses ossos são todos furadinhos, cheios de espaço, né? Tem um sistema da cóclea, né? Do martelo, bigorna, estribo, né? Uma série de ossinhos, né? E a cóclea tem aqueles espaços dentro dela. Tudo isso para fazer uma vibração e gerar o som, e esse som ser transmitido, né? Dentro da parte dos neurônios, enviando a informação para nós no cérebro. Tá? Então, esse elemento do som precisa de espaço, né? Esse aparelho auditivo aqui que a gente tem, né? Do ouvido, desse sistema auditivo, precisa desse elemento espaço, tá? Então, o que mais? Olha que interessante a comparação que tem entre os gunas. Olha que legal, né? O elemento terra, então, deixa eu... não, vou deixar aqui para vocês lembrarem. Então, o elemento terra, ele está ligado com os gunas, né? Ele tem a presença dos gunas, né? O que são os gunas? São as qualidades, né? Os atributos, os adjetivos que a gente tem. Quando você procura um alimento que tenha predomínio do sabor doce, né? Madura, né? Que tem o alimento com sabor doce, que tem o predomínio aqui, muitas vezes, desse elemento terra ou água. Então, veja aqui, ó, raça aqui, predominante, é madura, né? Então, quando a pessoa procura um alimento que ele tem predomínio do sabor doce, madura, ele vai ter predomínio do elemento terra e água, muitas vezes. Tá? Isso vai gerar um atributo naquele alimento que é guru, que a tendência é ele ser pesado. Tá? Sem a presença da água, a terra sem água, ela é cara, né? E catina. Então, é dura e áspera. Né? A terra por si só, a terra sem água é dura e áspera. Estira é algo que é estável, que não se move. Né? A terra tem desses 5 elementos, a terra é o mais pesado. Tá? E manda é o guna, o atributo da suavidade. Né? Então a gente falou, né? Os elementos, os alimentos com esse sabor, né? Doce, né? Esses elementos com o elemento terra, né? Manda no sentido de que eles não são intensos como uma pimenta, por exemplo. Né? A pimenta seria tikshna. Tá? E manda é algo mais suave, mais fácil de você, mais palatável, mais agradável aqui para o paladar, para os sentidos. Manda nesse sentido, tá? Que esse guna está colocado aqui. O que mais? Sandra. Sandra é o guna da densidade, é o denso. Tá? Então, Prithvi, que é o elemento terra, né? Se o seu alimento tem esse predomínio do elemento terra, ele tendência é ser mais denso. Então, todos aqueles alimentos que a gente falou do grupo que tem o sabor doce, eles têm a tendência a ter esse elemento terra, né? E a serem densos. Então, a gente falou carnes, ovos, lácteos, os cereais, né? As próprias leguminosas, né? Esses alimentos nutritivos, batata, mandioca, inhame, cará. Todos esses alimentos são densos, né? De forma calórica, estula também, que é visível, é o oposto ali de sukshma, né? Sukshma é mais sutil. Então, aqui, ó, sukshma está nesse de baixo, no akash, tá? Que mais? Do elemento água agora. Ele vai dar a lubrificação, né? Snigda, a untuosidade, né? A lubrificação, uma certa oleosidade, né? O alimento fica mais agradável, né? Não é aquela coisa seca. Fica mais gostoso de deglutir, de mastigar e até mais fácil de engolir e de transitar, né? O alimento tem que passar pelo trato gastrointestinal e transitar ali
com suavidade, adequadamente, tranquilo, tá bem? E a água também, por natureza, ela é chita, ela é fria, tá? Então, além dessa natureza fria, úmida, né, untuosa, ela também é manda. Aí manda aqui no oposto de Tikshna. Quem que vai ser o Tikshna? Tikshna vai ser o fogo aqui embaixo, tá? Então, o elemento fogo. Quem que está presente no elemento fogo? Então, é Catu, que é o picante, Amla também tá? São os principais. Picante, Amla é o sabor ácido. E Lavana, em alguns casos, né, o Tikshna nessa intensidade, né? Se tiver um prato com excesso de sal, fica muito intenso, muito forte, também não, você não consegue comer. Um prato muito temperado também, você não consegue comer. Né? Ushna é o oposto aqui do Shita, que o Shita é frio, Ushna é quente. Tá? Então, o fogo, o elemento fogo, né? E esses sabores, Lavana é salgado, Amla é o ácido e Catu é o picante, que estão ligados ao elemento fogo. E o elemento água, ele também tem esse efeito guru, que é o pesado, né? Pensa, se você tem um balde de terra e você coloca ali mais água, vai ficar mais pesado. A roupa, se você tá com a roupa encharcada, molhada de chuva ou de água, ela fica mais pesada. Então, ela ajuda a dar essa propriedade guru para as coisas. Então, para os alimentos, né? Então, se for utilizar de alimento que tiver o sabor, e o sabor que envolva esse elemento água, tá? Então, aqui vocês já viram essa tendência também. Nesse livro aqui, ele está colocando nessa tabela aqui que o elemento água é suavemente cachaia. Cachaia é astringente. Eu discordo aqui, eu não acho que o elemento água é o oposto, né, do astringente. Se o astringente seca a boca, o elemento água é aquele que dá água na boca, né, que coloca água na boca. Né? O lavana salgado até vai, né? Você coloca alguma coisa salgada na boca, ele produz água, enche de saliva, a boca enche de saliva. Então aí tudo bem. Mas o cachaia, não entendi por que que esse autor desse livro colocou o cachaia como exemplo de sabor, né? O astringente, como exemplo de sabor que tem o predomínio do elemento água, tá bem? Então fica essa dúvida nesse caso aqui do cachaia. Que mais? Drava. Drava é líquido, tá? A água é naturalmente em temperatura ambiente, a tendência dela, do elemento água, é ser líquido. Mrudu é algo que é molinho, né? Que não consegue ter uma forma específica, ele tem a tendência a amolecer, a desfazer. E pitila é a tendência a ser grudento. E a água realmente tem essa propriedade, o elemento água, de ser grudenta, né? Então a água dá liga na farinha do pão, a água dá liga no cimento, né? Então a água tem esse efeito coesivo, né? Efeito de atração de uma molécula junto com a outra, né? Então tem esse efeito pitila, tá bem? Então assim, pense, né? Nesses sabores aqui, essas propriedades aqui que vão manifestar, né? Se você tem essas propriedades aqui no alimento ou numa especiaria, essas mesmas propriedades, essas mesmas qualidades têm a tendência a manifestar no seu corpo depois que você come. Enquanto você está comendo e depois, principalmente, que você come. Né? Você não absorve só o alimento, você absorve o alimento junto com as suas propriedades, com os seus gunas, né? Os 20 pares de gunas que a gente conhece. Tá? Então, na comunidade já tem uma aula sobre guna, a gente vai ainda fazer uma aula de aprofundamento ainda sobre esses 20 gunas, né? Mas é uma parte que daria para a gente ficar ali falando horas e horas sobre os gunas, né? Sobre essa parte dos atributos também, que é muito interessante. Tá? Então, só para a gente finalizar, né? O Tejas, né? O elemento fogo. Ixi, deixa eu voltar aqui, saiu. Então, em relação ao elemento fogo, né, que a gente está falando, ele também é Sukshma.
né? Então, esses alimentos, esses sabores, né? Catu, que é picante, amla, que é o salgado, que é o ácido, e lavaná, que é o salgado, eles têm o predomínio do elemento fogo e vão exercer esse efeito sutil também, né? Sutil no sentido de que eles vão penetrar em diversos tecidos, órgãos profundos do nosso corpo, né? Vai ter uma capacidade de ser absorvido, né? Não vai ser aquele tipo de tempero, especiaria ou alimento que vai ficar ali na luz intestinal e vai ser eliminado embora sem ser absorvido. Não. Se você associa um alimento ou um tempero que tenha predomínio desses sabores aqui, né, principalmente o picante, né, e você já viu aquele exemplo que a gente falou, né, de você associar a curcumina com a piperina, né, e você potencializa a absorção da cúrcuma, mas não precisa ser curcumina e nem piperina, pode ser cúrcuma longa, açafrão da terra com pimenta, né, e pimenta não necessariamente precisa ser pimenta preta, né, toda piperácea, inclusive o pípali, pariparoba, né? Tem um monte de tipo de piperácea que vai ter a piperina e vai potencializar a absorção da cúrcuma. Então, não é só piperina, não é só pimenta preta, né? Tem outras pimentas também que têm a mesma substância. Então, essa sinergia. Essa sinergia vai ter esse efeito Sukshma. Então, o efeito Sukshma é de potencializar, de chegar até a menor porção, até a célula mais profunda ali do seu corpo, né? Então, tem a capacidade de penetração, de entrar em locais diversos do corpo e de ser também, tem relação também com a rapidez com que algo é absorvido, de efeito. Efeito também é rápido. Isso também é um atributo que também tem relação com Sukshma. Laghu é leve, tá? Então, esse efeito leve no corpo, né? Então, a gente falou, aquilo que você come tem certas propriedades, tem certos gunas. Esses gunas, quando você come, vão fazer efeitos semelhantes à tendência, à natureza deles. Então, você come algo que tem pimenta, né? Que tem elemento catu, né? O sabor caturaça. Caturaça. Tem esse sabor picante, né? Você vai sentir calor, né? Você vai sentir uma intensidade aí na sua boca, uma intensidade na sua digestão, né? E você pode se sentir muitas vezes leve. E essa leveza seria o quê? Seria você, às vezes, sentir fome depois mais rapidamente, né? Você não demoraria tanto para sentir fome, né? Seria mais rápido, né? Essa leveza na digestão também, né? Facilitar a digestão seria relacionado com esse guna laghu, tá? E vixada é um efeito abrasivo, né? O efeito que é de tirar, de raspar. Raspar o quê? Raspar excesso, por exemplo, de tecido gorduroso, né? De efeito abrasivo, né? A pessoa tem a tendência a emagrecer. Então, o excesso desses sabores, a pessoa tem a tendência a emagrecer. Então, pensa também naquele efeito termogênico, né? Que a pessoa acelera o metabolismo dela, né? E tem a tendência a emagrecer. Tá? É um efeito também. E, por último aqui, né? O vaio, né? Que é o elemento que é o ar, que é o elemento ar, ligado com cachaia, que é a astringente, e discretamente com o amargo, que é ticta. Então, o ticta e o adstringente e o cachaia têm relação ali com o elemento ar e são os que vão agravar o vata em excesso. Tá? Então, esses sabores aqui têm esse efeito sukshma, que é o efeito do sutil, que a gente falou, né? De penetrar, de ser absorvido com rapidez, de ter efeito com rapidez, e manifestar no seu corpo também cara, né? Que é algo que fica áspero, né? Então a gente falou, né? Se a pessoa é vata, ela tem o predomínio de ar e éter em grande quantidade no corpo dela. Aí ela vai lá e come um alimento que predomina, ou excesso de especiarias, ou excesso de chocolate, excesso de café, que tem esse sabor amargo e adstringente. Aí esse sabor amargo e adstringente tem efeito, né, rápido, que vai gerar cara, que vai gerar aspereza. Aspereza pode estar ligado a uma constipação, a uma pele mais áspera, a um cabelo mais áspero, quebradiço, com pontas duplas, né? Pode
significar diversas coisas, né? Pode significar mais constipação, né? Leveza. A pessoa fica leve, excesso de leveza pode levar a um tremor, a uma agitação, uma cabeça mais aérea, anuviada, né? Que a pessoa fica assim, tô dificuldade de foco, de concentração, né? Essa falta de aterramento. Tudo isso tem relação com esses atributos todos que a gente está falando aqui, né? Iruksha, que é seco, né? A pele mais seca, a pele mais áspera, cabelos mais secos, cabelos mais ásperos, né? E Vishada, que a gente falou anteriormente, abrasivo, né? A pessoa já é vata e vai ter a tendência a emagrecer, né? Então, a pessoa às vezes reclama, né? Por que que eu não ganho peso? Aí vai ver, se enche de sabor amargo. Está se enchendo desses atributos aqui, dessas qualidades na comida dela, tá bem? E o que mais aqui a gente falou, né? O sabor doce, principalmente, né? O elemento terra. Esse elemento vai gerar um efeito anabólico, tá? Em alguns casos, estimular o movimento natural das fezes, que a gente chama de vata anulomana, né? Dos gases. O elemento água, ele vai ter a tendência a lubrificar, a conectar uma coisa na outra, né? De dar esse efeito untuoso, dar um efeito também agradável, tá? E tem muitas frutas que são mais gostosas, frescas, suculentas, né? É muito mais gostoso você pegar uma manga em dezembro, aí na melhor estação dela, uma manga bem docinha, suculenta e cheia daquele elemento água, né? Do doce, da terra, da água, o elemento terra, o elemento água, do que uma manga desidratada, seca. Né? A manga fresca é muito mais gostosa, a mora fresca, a jabuticaba fresca, pitanga, acerola fresca, né? Abacate tem esse elemento água também, o terra. Né? Então, essas coisas dá uma sensação agradável, né? Esse pleasing agradável. Tá? Já o TEDIAS, aí já é mais estímulo metabólico, né? De catabolismo, de digestão, né? E aí a tendência é o movimento aqui para cima. Então, em alguns casos, pode dar vontade de vomitar. Em outros, pode simplesmente, se a pessoa come coisa muito picante, a face dela fica toda avermelhada. Isso pode acontecer também. Tá? E do penúltimo aqui, a gente falou, né? Já tem a tendência a agravar o vata, ressecar, emagrecer, deixar mais áspero, piorar a mobilidade, né? Ou atrapalhar o excesso de mobilidade, a pessoa fica mais agitada, mais aérea, mais sem foco. Tá bem? Então, o elemento Akash vai ser aquele que vai dar espaço, né? Então, também dá essa maciez, né? Softening, né? Então, por exemplo, um pão. Se você coloca o fermento no pão, para quê? Para que ele fique todo aeradinho, né? Cheio de buraquinhos ali, para que fique mais fofinho. Então, tá essa maciez também, esse elemento Akash. Né? O elemento Akash também ajuda a esvaziar. Por quê? Porque o Akash é o vazio, é o espaço. Tá? Ele ajuda a ganhar espaço. Então, muitas vezes a gente deve, na nossa alimentação, deixar um espaço vazio. A gente não deve encher o estômago até o talo, até ficar quase vomitando. É igual algumas pessoas fazem. Bate a dieta, né? Não bater os macros, vai lá, bate a dieta no liquidificador, engole e depois vai na academia e vomita, né? Tem essas coisas hoje em dia, em algumas pessoas. Tá? Então, para o Ayurveda, a gente deve deixar um espacinho ali para o alimento se mover, para você conseguir ter disposição, organizar suas ideias, seus pensamentos, conseguir trabalhar, estudar, fazer suas coisas, né? Ter uma qualidade de vida boa. A gente come para viver, não vive para comer, né? A gente come para sustentar o corpo e fazer o que a gente tem que fazer aqui nessa terra, né? Que é exercer o nosso dharma, exercer a nossa missão, o nosso propósito, a nossa vocação, tá? Muitas vezes tem pessoas que passam o dia todo comendo e quer saber a próxima refeição e fica cheio de lanchinhos, de colação, de não sei o quê. Aí é complicado, né? A chance disso gerar um problema, assim, da pessoa ficar mais ansiosa é muito grande também, tá? E do ponto de vista do Ayurveda, a gente precisa ter uma certa cautela, tá bem? Aqui, mais um resumo daquilo que a gente falou, né, no slide anterior, na tabela anterior, para a gente finalizar, né, essa primeira parte da aula.
e depois a gente continuar no próximo módulo, tá? Então, assim, para a gente fechar, vamos finalizar com esse slide aqui. Então, o sabor maduro, a gente falou que é o sabor doce, tá? E esse sabor doce, ele tem o predomínio do elemento terra, que é prithvi, e apa, ou jala, que é água, tá? Esse sabor doce, ele vai ter o predomínio, a gente viu já dos gunas, né? Dos atributos, das qualidades. Guru, que é pesado, snigda, que é untuoso, né? E shita, que é frio, tá? Então, por essas tendências, ele vai fazer o que a gente chama de Vata Pitta Hara. Hara, a Hara é o quê? É matar. Matar no bom sentido aqui. Matar no sentido de equilibrar, de pacificar. Ele pacifica quem? Vata e Pitta. E Copa vem de Prakopa. Então, ele vai fazer capa, copa. Ele vai agravar o capa em excesso, tá? Então, o excesso sabor doce, por ter os mesmos atributos aqui do capa, o excesso do sabor doce vai gerar, né, por cafa ser pesado, cafa ser frio, cafa ser untuoso, vai agravar, vai aumentar o capa, tá bem? E no caso do pita e do vata é o contrário, né? O vata é leve, o sabor doce é pesado, guru. Vata é seco, o sabor doce é snigda, untuoso. Pita é quente, né? O sabor doce é frio. Então vai ajudar o pita, vai atenuar, vai equilibrar, vai pacificar o pita. Segundo aqui, amla. Amla é o sabor azedo ou ácido. O sabor ácido ele vai ter o predomínio dos elementos fogo, que é tejas ou agni, e água. É o equilíbrio dos dois, tá? E esse equilíbrio dos dois, do tejas, né, do fogo e da água, vai gerar as propriedades que são ligadas a Ushna, que é o calor, Snigda, que é a untuosidade, que, né, a lubrificação, oleosidade, e Laghu, leveza. Tá? Então, por esses atributos aqui, ele tem a tendência a, por exemplo, Vata Kapha Hara, né? Então vai pacificar o Vata e o Kapha. Por quê? Porque o sabor não, o Guna, Ushna, né? A propriedade quente vai pacificar o Vata e o Kapha, que são frios. Os dois têm essa propriedade oposta, que é o frio. Então, o Ushna, a qualidade quente, por oposto reduzir o oposto, né? O oposto vai pacificar, o oposto vai ajudar a Vata e vai ajudar a Kapha. Vai ajudar a Vata por ser untuoso, mas esse untuoso vai prejudicar o capa. Vai ajudar o capa no sentido que é leve, mas para vata não, nem tanto. Então, o vata tem que tomar cuidado com a quantidade do sabor ácido que ele usa. Então, de forma geral, para o capa, não é bom o sabor ácido, né? Então, assim, apenas no caso aqui, pelo efeito, pelo guna, pela propriedade Ushna, que é quente, e leve, Laghu, pode ajudar o capa, né, em pequenas quantidades, de forma bem controlada, mas de forma geral, não é o sabor que é utilizado para tratamento de capa, para ajudar de fato o capa. Tá? E para vata, pela propriedade quente, Ushna pode ajudar o vata, mas também o sabor ácido em excesso para o vata também não é legal. Então, por mais que uma pitadinha do sabor ácido, umas gotinhas de limão, por exemplo, né? Uma água com um pouquinho, umas gotinhas de limão, né? Uma fruta ácida ali, pode ajudar o vata em excesso, né? Por esse efeito aqui, por exemplo, da leveza, né? E pelo excesso também do fogo, pode gerar problemas para o vata. Então, por exemplo, pode piorar, né, a dentição, né? A pessoa que se enche de limão, que espreme um limão toda vez que vai comer, pode atrapalhar a parte da dentina,
desenvolver retração gengival, sensibilidade nos dentes, piora do sistema ósseo, esquelético, das unhas, né? Então tem que tomar cuidado com o excesso de sabor ácido. Para vata, sempre tomar cuidado com os excessos, tá? Então, assim, para pita, quando a gente está falando de especiarias, né? Já que essa é uma aula de especiarias, mas está falando bastante sobre sabor. Então, assim, para pita, tem que tomar muito cuidado com o picante, principalmente com o fogo, né? Porque pita é quente. E também com a oleosidade, quando a gente vai fazer o prato, as especiarias e tudo mais. Mas para vata, é a parte da dose, né? Muitas vezes ele responde bastante com pequenas doses, né? De uma planta medicinal ou pequenas doses da especiaria. Não é uma pessoa que vai tolerar ficar enchendo ali o prato, deixar o negócio muito temperado também, ou muito picante, muito ácido, muito salgado, tá? Então, assim, o sabor lavana aqui embaixo, lavana. Por mais que seja, né, o salgado seja bom para o vata, em excesso também vai piorar o quadro dele. Vai deixar ele mais ressecado, mais emagrecido, né? Por mais que no Kapha seja o oposto, ele vai reter mais líquido, no Vata não. O excesso do salgado, ele vai deixar ele mais magro, vai tender a cair mais cabelo, né? Envelhecer, ficar com rugas, o aspecto envelhecido mais precocemente. Então também não é legal o excesso de sabor salgado para o Vata. Tá? Então aqui o sabor salgado tem o elemento terra e fogo, né? Prithvi e Tejas. Ele vai ter a presença do guna Ushna, que é o quente, o Snigdha, que é untuoso, e Guru, que é pesado. Tá? Então, ele vai ter efeito. Ele coloca aqui nesse texto Vata Pitta Hara. Também não concordo aqui com Pitta Hara. Eu acho que Pitta tem que tomar cuidado com o salgado. Tá? Então, é Vata, principalmente Vata Hara. Tá? Talvez, não tem justificativa aqui defender que o sabor salgado vai equilibrar o Pitta, né? Não vai. Tá? Pro Pita vai sabor salgado, o ácido e o picante são prejudiciais para o Pita, não tem conversa. Então aqui tá errado mesmo, não vou nem pôr interrogação, aqui tá ruim mesmo. Tá? E capa copa, né? Ou capa para copa. A gente falou, né, que e se for utilizado, né, o sal em pequenas quantidades, de certa forma, para todos os doshas é ok, mas assim, tomar cuidado com o kapha, com a tendência de reter líquido. Então, vai ser kapha para copa ou kapha copa, o salgado vai tender a reter mais líquido. Tá? Então, encher desse elemento, né? O sal vai puxar o elemento água e vai reter mais líquido para os capas. Mas, externamente, né, através de um Garshana, por exemplo, né, uma massagem esfoliante com ervas, né, pouquíssimo óleo, bastante ervas, manjericão, né? Tomilho, alecrim, aí vai ajudar, vai ser capa rara, externamente. Tá? Mas internamente a tendência é agravar o capa e o pita, né? Principalmente na dose. E vata, uma pitadinha de sal ajuda, né? Ajuda a reter ali o líquido, dar mais sabor, melhorar o apetite da pessoa comer mais, né? Conseguir se nutrir melhor. Mas em excesso também vai secar mais o vata, envelhecer mais precocemente, atrapalhar a fertilidade, atrapalhar, né? Piorar a queda de cabelo, a qualidade da pele e tudo mais. Tá bem? E catu, que é o picante, sabor picante, ele é composto ali por vento, né, o ar e fogo. Então veja que vai dar o vento e fogo, né? Ar e fogo vai aumentar, o ar aumenta o fogo, né? Se você abanar a fogueira, abanar o carvão, ele vai aumentar ali o fogo. Então você tem essa tendência a aumentar o fogo. Então, Ushna, calor, é um guna que já era esperado. Né? Que mais? Se você aumenta o fogo, né? Você vai num dia ensolarado, você põe as coisas no forno, a tendência é desidratar, fica mais seco, ruksha. E também deixa mais leve, você tira a água do alimento, ou né, a presença desse elemento fogo no nosso corpo vai ter a tendência a gerar leveza. Né? E leveza no sentido de digestão mais leve ou até emagrecimento. Tá? Então,
A pessoa que é muito magra toma cuidado com o excesso de picante, né? E a pessoa que já tem um sobrepeso, uma tendência a engordar, ela vai utilizar, se ela tolerar, se ela se sentir bem com esse tipo de sabor, esse sabor picante vai ajudar ela a aumentar o metabolismo, a suar mais, a sentir mais calor, né? A ter uma digestão melhor, né? Ter mais disposição, mais energia também, mais calor, né? Suar um pouco mais, né? E ter mais disposição, né? Mais fogo no corpo. Esse é o que é o elemento fogo agindo no corpo. Tá? Então vai ser capa rara, vai ajudar o capa e pita copa, né? E vata, né? O sabor catu pode ser vata copa também, tá? E aí onde era para colocar, o livro, a tabela do livro não coloca. Tem que refazer essa tabela, tá? Então, em excesso, o sabor picante, né? Dependendo do tipo de picante, pode atrapalhar o vata também, tá? Então, a gente falou, né? Pimenta caiena, né? Pimenta scorpion, chile, habanero, essas pimentas muito fortes podem aumentar a secura, né? E queimar o vata, envelhecer ele precocemente, atrapalhar a fertilidade, um monte de coisa que pode ser indesejável para o vata. Ticta, que é o sabor amargo, penúltimo, né? Ele vai ser composto por ar e éter, né? Então, amargo a gente viu lá no slide anterior, que é o sabor que vai, sabor que simboliza praticamente, simboliza o vata, predomínio de ar e éter. Né? Então, ele vai ter a tendência a gravar quem? A gravar o vata, né? Então, aqui, vata copa, já está até escrito. Tá? E vai ajudar pita e capa, pita, capa, rara. Tá? Então, de propriedades, vai ter gunas, né? A propriedade do frio, né? Que é chita, dá produzir secura e leveza. Né? Então, pelo frio vai ajudar o pita, né? Pela secura, o pita e o capa são aqueles que são mais untuosos, mais a pele mais oleosa, tem tendência a ter camada gordurosa, tecido adiposo maior um pouquinho do que o vata. Então, de certa forma, essa secura aqui é até desejável para esses dois, né? Dependendo da dose, dependendo da quantidade. E lagu, leveza, vai ajudar, o kapha vai ajudar a digestão, né? E o pita a se sentir leve, se sentir, né? O pita já é leve por natureza, já faz parte da natureza dele ser leve, né? Então, assim, tomar cuidado também para não aumentar demais o sabor amargo para o pita também não é desejável, tá? E tomar cuidado também que tem um negócio, né? Um negócio assim, tem uma propriedade, né? Um atributo na matéria, um efeito também que a gente conhece quando estuda fitoterapia, que é o chamado Vipak, ou Vipaka. E o Vipaka diz que um elemento com raça amargo tem a tendência a ter um Vipaka picante, ou seja, Catu. Né? O Ticta tem a tendência a ter um efeito pós-digestivo, né? Um Vipaka picante. Então, o Pita, por isso, deve tomar cuidado ao ingerir coisas amargas. Né? O cachaia é a mesma coisa, sabor cachaia, que é o astringente. A tendência dele é ser um Vipaka, o efeito pós-digestivo picante. Tá? E aí o Catu, por natureza, já é picante, efeito pós-digestivo picante. Amla, que é o sabor ácido, o Vipak, né, o efeito pós-digestivo, também é amla, que é ácido. Né? E o sabor madura, que é o doce, e o sabor salgado, tem efeito pós-digestivo, Vipak, madura. Só adiantando um conceito que a gente vai ver mais para frente, tá? No módulo de fitoterapia. Mas é importante saber, tá? Que o pita, mesmo que o sabor ticta, que é amargo, e astringente, cachaia, o efeito pós-digestivo, né? O que é efeito pós-digestivo? Você colocou na boca a uraça, aí você colocou, né? Foi digerido aquilo ali no estômago,
né? Você já começou a sentir o começo do efeito pós-digestivo. Aí foi para o intestino delgado, absorveu, você já está sentindo o efeito pós-digestivo. Então, pós-digestivo tem duas fases, né? Essa primeira que é no estômago, no intestino delgado, está digerindo, né? Você está digerindo. E o pós-digestão, depois que você digeriu, você absorveu. Enquanto você está absorvendo, você já está sentindo o efeito pós-digestivo, né? Então, esse efeito pós-digestivo, desses três daqui de baixo, o efeito pós-digestivo deles é picante, tá? Então, por isso, tem o potencial também para agravar o pita, para desequilibrar o pita. Então, tem que tomar cuidado, tá? Então, aqui o de baixo, né? Mesma coisa. Tem a tendência a equilibrar pita e kapha, então pita kapha rara e vata copa, agravar o kapha. Por quê? Ou, agravar o vata. Porque vata é ruksha, é seco, vata é shita, é frio, né? Então, por essa tendência, tem a tendência, por essa qualidade, por essas qualidades, tem a tendência a agravar mais o vata. Tá? E ruksha é a secura para pita e para kapha vai ser bom, tá? O shita vai ser bom para o pita, né? O guro, aqui, pesado. Esse guro aqui é no sentido de pesado para digestão, né? As coisas cachaia são mais difíceis de serem digeridas. É nesse sentido aqui, tá? Então, para o kapha, basicamente, o atributo, o guna, o ruksha, vai ser o que mais vai ajudar ele, tá bem? Então, essa é a introdução ao que a gente está fazendo para as especiarias, né? Então, essa aula vai ficar disponível apenas na comunidade, né? Então, se você está assistindo no YouTube, você tem aí 24 horas para você terminar de assistir essa aula, depois ela vai para a comunidade, tá? Então, se você quiser fazer parte da comunidade, o link vai estar aqui embaixo na descrição. Essa aula vai continuar, então a gente vai ter, ainda a gente vai falar de exemplos diversos, né, sobre todos esses alimentos, sobre todos esses sabores, né, alimentos que tenham esses sabores, especiarias que tenham todos esses sabores, né? Então, a gente vai continuar falando sobre isso, a gente vai falar sobre as especiarias e os efeitos delas, então, em conjuntinhos, eu fiz para ficar didático, para ficar fácil de memorizar também, eu coloquei em grupos, né? É interessante estudar dessa maneira. Então, o grupo das especiarias que são utilizadas quando a gente tem gripe, o grupo das especiarias que podem ser utilizadas quando a digestão está fraca, quando você tem sintoma de prurido, de coceira, quando a pessoa tem diabetes, quando a pessoa tem obesidade. Então, esse agrupamento facilita o estudo, né? E é interessante para você memorizar também. Tá? Então, isso vai ser feito no próximo módulo, na próxima aula, para não ficar também uma aula tão grande, né? E você digerir o que foi passado nessa aula, tá bem? Então, um grande abraço e até a próxima. Até mais.